O mistério da morte à luz da Bíblia. Qual o estado do homem na morte? Para onde vão os mortos? A morte sempre foi um mistério que desperta perguntas profundas no coração humano. A palavra de Deus, porém, não nos deixa sem resposta. A Bíblia revela o que realmente acontece com o ser humano ao morrer e qual é a esperança que existe além do túmulo. Eu vou estar lendo porque tem várias passagens da Bíblia, alguns textos que eu quero deixar registrado, tá? Às vezes é impossível conseguir decorar tudo. Então vamos começar. A origem e a consequência da morte. A Bíblia ensina que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Deus disse: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18, verso 20. Desde a queda de Adão, o ser humano tornou-se mortal. O corpo formado do pó da terra volta ao pó e o fôlego de vida retorna a Deus. Gênesis capítulo 3, verso 19. Quando Deus criou o homem, ele fez um boneco de barro, né? Soprou nas narinas o fôlego de vida, então o homem tornou-se alma vivente. Observe, ele tornou-se alma vivente. Ele não teve uma alma vivente. Gênesis capítulo 2, verso 7. O que nos faz ser uma alma vivente é o fôlego de vida. Quando esse fôlego de vida cessa, o corpo volta ao pó e perece. Portanto, és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3:19. Então, não tem nenhuma alma que sai do corpo e fica vagueando por aí, tá? Não temos uma alma, nós somos uma alma vivente. Portanto, a morte é o cessar da vida física. O corpo se desintegra e a consciência humana se extingue até o momento da ressurreição. Voltando um pouco lá atrás sobre a história do pecado que trouxe a morte. Sabemos que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Quando Deus colocou o casal Adão e Eva no jardim, ele deu uma ordem: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. Quando a serpente, que Satanás, que incorporou na serpente, quando ela fala com Eva, ela inverte o que Deus disse. Ela diz: foi assim que Deus disse: não comereis de toda árvore, certamente não morrerás. Gênesis capítulo 3, verso 1. Quando Deus havia dito: de toda árvore comereis livremente, mas da árvore do conhecimento, não. Então, note bem, a serpente perguntou: foi assim que Deus disse, não comereis de toda árvore? Quando Deus tinha dito assim, de toda árvore comereis, né? Então, ela fez uma jogada ali, né, para confundir a mente da mulher, inverteu o que Deus havia dito. Naquele momento ali estava nascendo uma doutrina. E que doutrina? A doutrina espírita. A serpente foi o primeiro médium. Houve uma incorporação ali, né? E foi ali que surgiu a ideia de que a alma não morre e que sai vagueando por aí, contrariando o que Deus dissera, né? O que Deus, o Criador, dissera. Quando a serpente falou assim, não, certamente não morrerás, né? Então a doutrina espírita diz que quando a pessoa não morre, que quando a vida que termina continua vagueando por aí, né? Mas não é o que a Bíblia diz, tá? A morte como um sono. A Bíblia frequentemente compara a morte como um sono profundo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, verso 7. Jesus chama a morte de sono, porque assim como quem dorme, o morto não tem consciência do que acontece ao redor. Uma observação, né? Quando Jesus falou assim, foi lá no túmulo de Lázaro, Jesus falou assim, né? Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E então ele diz, ele chama Lázaro, né?
em momento algum, quando Lázaro volta, ele não volta contando uma experiência que ele teve, né? Por exemplo, quando alguém passou assim por aquele processo de quase morte, geralmente as pessoas falam assim que viu luzes, né? E então, cientificamente, diz que quando a pessoa ela tá morrendo, o cérebro vai emitindo os focos de luz, né? Depois você estuda sobre isso, tá? Então, às vezes fala que a pessoa viu luzes, né? Mas isso daí cientificamente como se diz assim, uma função do cérebro que emite essas luzes, né? Não significa que a pessoa estava entrando ali no paraíso. Porque Lázaro, se ele ficou, já fazia 4 dias, né, que ele estava morto, ele poderia em algum momento registrar algum acontecimento, né? E ele não disse nada, e Jesus falou que ele estava dormindo, né? Então Jesus compara a morte como um sono. Jesus disse, Lázaro, nosso amigo dorme e vou despertá-lo do sono. Então não há pensamento e emoções ou ações na morte, tá? Não há nenhum pensamento. Assim, o ser humano ao morrer entra em um estado de inconsciência, um descanso até o dia em que Deus o chamará novamente à vida, né? E esse dia será na volta de Jesus, na ressurreição. A consciência, o destino dos mortos. Jesus ao voltar, o destino dos mortos, o sono até a ressurreição, né? A esperança cristã não está em uma alma imortal que vive separada do corpo, mas na promessa da ressurreição. Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, então haverá 2 ressurreições. Os justos receberão a vida eterna, os ímpios a condenação eterna. Até este momento, todos dormem no pó da terra, aguardando o chamado do Criador. A esperança cristã diante da morte. A morte para quem crê em Cristo não é o fim, é apenas um intervalo até a vitória final. Os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João capítulo 5, verso 28. Note aqui, né, que na Bíblia está falando que todos que vai chegar a hora, né, que todos os que estão no sepulcro, né, o corpo está ali, né, então Deus vai voltar novamente o fôlego de vidas neles e eles serão ressuscitados. Então todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí que entra, né, as 2 ressurreições. Então uma vai ser dos que morreram em Cristo, vão ressuscitar primeiro, e depois eles vão encontrar com o Senhor nos ares, né? Vai juntar com os vivos, que serão arrebatados, e depois vai haver a segunda ressurreição dos ímpios, né? Que vão ser ressuscitados para a condenação. Isso está em 1 Tessalonicenses 4:16. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Essa promessa traz conforto e certeza. A morte não tem a palavra final. Um dia Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Então, conclusão. Segundo a Bíblia, o estado do homem na morte é um sono inconsciente, e os mortos aguardam na sepultura a ressurreição. Não há consciência, dor nem atividade nesse estado. A grande esperança do cristão está em Cristo Jesus, que venceu a morte e prometeu a vida eterna aos que nele creem. São João capítulo 11, verso 25. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, né? Nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados.
1 Coríntios capítulo 15, verso 16, ou melhor, 22. Então, através de Adão, né, devido ele a desobediência dele, entrou o pecado no mundo. Mas através de Cristo, né, todos serão vivificados. Quando Jesus voltar, então, colocará um fim na morte. Na morte já não existirá e as primeiras coisas, né, as lembranças ruins serão passadas, tá? Depois eu gostaria que você acompanhasse os textos na Bíblia, né, lesse na sua Bíblia. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser fazer algum comentário, pode deixar, né, nos comentários. Quiser fazer algum questionamento, né, algo que você discorda, tiver dúvidas, né, nós podemos conversar depois, tá bom? Muito obrigada pela atenção.